Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um debate do nosso encontro de cinema Negros, Osmo, Bulbul, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Né? Acabamos de assistir uma sessão assim, que um pouco que explode as narrativas. Né? A gente tem aqui um conjunto muito diverso de filmes e a gente vai conversar um pouco com os cineastas que os fizeram. Né? A gente acabou de assistir A Estranha Velha que Enforcava Cachorros, do Tiago Moraes, Hafsa, da Letícia Aguiar, O Caso do Cumã, do Bruno Pereira, Arachnid, do Cal Ocran, Adventício, do Abdiel Anselmo, Titles and Offering, do Tony Coros e Alforria Social Beat, do Rogério Salvo. Queridos, sejam bem-vindos. Muito bom estar com vocês. Estamos muito felizes em recebê-los no encontro. Mais felizes estaríamos se todos estivéssemos presencialmente, mas esse ano não vai ser possível. Então, a gente vai conversando um pouco, aqui mesmo, e espero que nos conheçamos pessoalmente em breve. Então, acho que num primeiro momento, eu queria que vocês respondessem muito brevemente, sobre o processo de produção, como que vocês chegaram a esses temas, e aí depois que a gente fizer essa primeira rodada, eu vou fazer perguntas mais específicas para cada filme. Acho que a gente pode começar pelo Tiago, A Estranha Velha que Enforcava Cachorros, um título super curioso. Conta um pouquinho para a gente como que você chegou nesse processo. A gente não está te ouvindo, Tiago. Enquanto você se organiza, acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode inverter, pode ser? A gente inverte a ordem e a gente começa, Eu vou inverter a ordem e a gente chama o Abdiel, e aí depois a gente volta. Pode ser? Que aí depois a gente dá uma pausa. Oi, tudo bem? Tudo. Só me repetir, para me falar do processo, né? Exatamente, um processo, como é que você chega a essa narrativa? É uma narrativa super instigante. O pensar desse filme surge muito, porque ele foi feito durante esse período de isolamento, né? Aqui em Fortaleza estava tendo principalmente o isolamento social rígido, foi um dos primeiros que teve. E eu, né, que basicamente foi eu que fiz todas as coisas do filme, assim, porque foi em casa, não podia se encontrar com ninguém, mas eu acabei me comunicando com um colega meu para ver se ele topava participar também, o Moza. E a ideia dele surge a partir desses festivais, né, que surgiram vários festivais que pediam, façam filmes sobre a pandemia, façam filmes sobre quarentena, isolamento. Eu ficava pensando como tentar sair um pouco desse lugar comum que certamente as pessoas iriam falar, que é sobre essa questão do medo, sobre essa questão da ansiedade, ou mesmo um registro documental da coisa, né? Tinha muita coisa, tinha a própria Netflix também fez aí algumas coisas diferentes também, né? E eu tava lá lavando a louça e surge esse insight dessa ideia de discutir esses dois eus que estão dentro de uma mesma pessoa, assim, né? Que basicamente a história desse cara que está em isolamento e é tentar sair de casa, né? E ao mesmo tempo eu queria discutir que forças são essas, né, que te levam a querer sair, né? E quebrar um pouco essa ideia de quem é o herói e de quem é o vilão, né? Porque pode parecer por algum momento, né, que aquela figura do final da história, né,
ele, na verdade, seria o vilão que está tentando fazer essa pessoa enlouquecer e tal, mas, na verdade, talvez ele seja a pessoa que esteja ajudando ele a não sair de casa, né? Uhum. E aí, enfim, eu quis trabalhar com isso, foi muito simples mesmo, eu usei meus equipamentos que tinha em casa, a câmera e tal. Eu tentei pegar os momentos em... Porque, assim, quando você assiste, você pensa, né? O cara mora sozinho numa casa e tal, ele pode ter feito o filme durante o período de isolamento, mas não, minha casa é lotada, e eu tive que pensar estrategicamente, né? Locais onde colocar a câmera, onde não tivesse pessoas naquele momento e tal. E foi assim, foi muito aproveitando essas oportunidades e tentando dialogar com isso, né? Teve muita coisa, assim, que eu escrevi um pequeno roteirozinho, uma página, que caiu, assim, que não deu para fazer, porque eu estava esperando a participação do meu sobrinho, que não topou, no final das contas. Não topou, não bancou, tá junto? Não estava junto comigo, não. Vamos lá, vai, é só uma ceninha, não precisa nem falar. E aí ele não topou, então eu tive que eu mesmo fazer o duplo. Acabou que, aquela coisa, né, a precariedade faz certas coisas acontecerem, né? Você tira a criatividade da situação. E foi isso, assim. Muito legal. Mas é isso. Muito legal. Eu vou chamando, a gente é meio que uma roda, né? Uma roda virtual, mas então eu vou chamando, né? Acho que eu vou chamar então agora o Rodgelli para falar do Alforria Social Beat. Olá. Então, o Alforria Social Beat, ele é muito pessoal. Uma obra muito pessoal, metaforicamente pessoal. Ele não é um tema literal, as passagens não são literais, mas elas aludem a situações que eu vivi parecido, né? E ele foi escrito em 2017, aí foi contemplado no edital em 2018, a gente em 2019 lançou em hora de 2020. Então, ele é um filme que ele representa muito uma época da minha vida, que foi uma época que eu tinha saído de um relacionamento interracial e que eu estava lutando em determinados momentos para acessar espaços brancos. Então, era muito importante, naquele pós-momento, fazer uma crítica disso, talvez até uma tentativa de digerir uma situação, ou várias situações. Tanto é que é um filme com um caráter bem melancólico, né? Ele é bem crítico à integração de uma forma geral. Ele é um filme de drama, né? É um drama melancólico. E a questão do rap, porque tem muito rap no filme, porque o rap foi uma das coisas que ajudou a me salvar, vamos dizer assim, né? Mas os personagens tem um pouquinho de mim em todos eles. Tem na Laís, tem no próprio Caco, tem no tio Adenor, lá no comecinho da história. Então, assim, toda essa fragmentação, ela foi reunida de uma forma meio alegórica e colocada ali para interagir entre si, né? Então, o processo de produção foi meio que uma auto-imersão, um processo de cura, umas coisas meio racionais também, né? Racionalizar aquilo que passou enquanto sentimento, emoção, enfim, essas coisas. Obrigada, querida. Então, acho que depois eu vou fazer umas costuras e para fazer a última pergunta, mas eu chamo agora, então, o Bruno, do caso Tucumã, para a gente entrar um pouco também nessa conversa. Bem, boa tarde. Oi, Bruno. Boa tarde. Estou muito feliz em estar participando do festival. Com certeza é um marco para o estado do Amazonas. E falar do caso Tucumã, primeiramente, é falar de um convite, porque o caso Tucumã ele surge de um convite. E o Bruno travou um pouquinho. Bruno, você nos escuta? Então, enquanto o Bruno, né, se reorganiza, a gente vai chamar o Tiago, pode ser? A gente chama o Tiago de novo. Olá. E depois do Tiago, a gente já chama o Cal. Já me ouvem agora? Agora sim. Ah, que bom.
Então, eu sou conterrâneo do Bruno Pereira, que estava falando agora, e realmente para o Amazonas é muito bom participar desse encontro, né? E o Estranha Velha surgiu de um livro, de um conto. Eu estava folheando um livro e o título me chamou muita atenção: A Estranha Velha que Enforcava Cachorros, né? E é um livro que foi escrito em 1967, né? E quando eu comecei a ler foi em 2017. Eu fui procurar o autor, né? O autor já bem idoso, e eu não encontrava, ninguém sabia o contato. E quando eu encontrei, ele falou para mim: Tiago, que bom que você está resgatando essa história, porque nem eu lembrava mais, eu escrevi isso há 50 anos. E é um trabalho de TCC, da Faculdade de Produção de Audiovisual, e reuni a equipe e fui muito feliz com ele. Eu estou no 53º festival com ele agora. Que maravilha, que maravilha. E a gente fica muito feliz de poder recebê-lo aqui, né, no encontro e nesse diálogo. Eu vou chamando, então, vou chamar o Cal e a gente conversa, vou fazer a pergunta específica, né, para a gente pensar um pouco sobre essas pontes. Se depois do Cal, a gente chama o Bruno. One minute. Thank you. I'm unmuted. Can you hear me? Yes. Hi. Hola. Olá. Thank you for having me. Muito obrigado por me receber. Nós que agradecemos. We are the ones who thank you for your participation. Então, Ana Paula, gostaria de perguntar... Então, eu gostaria de saber um pouco do processo de construção dessa narrativa. So, she would like to know a little bit more about how this narrative process, how was it built? How was it constructed, elaborated? Okay. So, I was born in London, but when I was a child, I lived in Ghana for a few years. Eu nasci em Londres, mas quando eu era criança, eu tive a oportunidade de morar em Gana por uns anos. So when I was there, I picked up some of the folktale stories that were around. Anansi is a very famous folktale character in West Africa, around the world. And I was interested in exploring a story about him. Então, quando eu morei em Gana, eu tive a oportunidade de me familiarizar com vários contos e narrativas locais. E essa aranha, Anansi, é um personagem bastante conhecido no continente africano, e eu me interessei em criar narrativas, né, produções artísticas em torno desse personagem folclórico ou de contos africanos. But what I was interested in was telling a different side to his narrative, in the same way how I am interested in my film career to tell more African diaspora stories. I also wanted to tell a different side to who Anansi is, with introducing a new character, his goddess ex-partner. Então eu me interessei por apresentar uma perspectiva diferente, um lado desse personagem que não é muito conhecido, em função do trabalho que eu estava desenvolvendo na minha carreira naquele momento, e contar, então, a história de um parceiro de Anansi, cuja história narrativa eu gostaria de focar, eu escolhi focar. Yeah.
Obrigada. Bruno, Thank you. pode ser? A gente Tá bom, Thank you. Eu espero que a conexão ajude agora. Não sei até onde vocês conseguiram ouvir. Mas, enfim, o caso do Tucumã, ele surge através desse convite do Thiago, né? Inclusive está com um curto aqui, A Estranha Velha. Ele ministra a oficina para a formação de novos realizadores. E ele me convidou para ministrar uma oficina de direção de fotografia. E, assim, a turma era muito legal, o processo era muito dinâmico. E como a literatura fala que a gente não pode desassociar a teórica da prática, nós tínhamos que fazer um curto e testar o processo de direção de fotografia. E no dia anterior a gente começar a filmar, eu fiz um roteiro, que ele fala dos nossos causos amazônicos, costumes, e assim a turma aceitou e trabalharam direção de arte, fotografia, figurino, e também contaram com a ajuda de outros 2 profissionais, que já são bem conhecidos aqui no Amazonas, que são a Salena Borges e o Vander Luiz. Ou seja, o Tucumã, na verdade, ele é um exercício audiovisual que, assim, que ele não tem pretensão de ir para festival, enfim, essas coisas. A pretensão dele era fazer um curta em que as pessoas pudessem colocar em prática aquele conhecimento adquirido. E, assim, eu fico muito feliz porque o curta já está no festival, se eu não estou enganado. E, assim, a gente mostra os nossos costumes, nossos causos. E, assim, e é bem legal porque as pessoas, quando assistem, elas conhecem uma Amazônia que ela está um pouco fora da floresta, né? Quando fala assim de Amazônia, pensa muito no verde, mas a gente fala de uma Amazônia que está aqui, que acontece todos os dias, quando você vai pegar um ônibus, enfim. Então, acho que o grande, assim, a grande questão do curto em si, acho que é a sinergia da equipe. Eu já participei de um primeiro longa antes de participar desse curta, e assim, a forma como todos se comportaram, eu posso dizer que foram profissionais de primeira, entendeu? Então, eu sou muito feliz com o caso do Tucumã. Eu fico muito feliz em ouvir todos vocês, porque eu acho que quando a gente pensou essa sessão, a gente pensou em alguns diálogos internos, claro, né? Eu acho que a Estranha Velha e o caso do Tucumã, eu acho que dialogam muito, né? E que bom, né, que eles dialogam para extra, né, para além da tela, assim como também acho que de muitas formas Aracnide, eu acho que também um pouco que se costura, né, nesse sentido, né? Adventício, eu acho que já é um filme mais para a gente pensar, né, o que seria essa subjetividade dentro da pandemia, né, dentro desse momento de isolamento, e é interessante da gente observar quais são os recursos, né, trazidos, né, pelo Abdiel. E eu acho que a Alforria, ele, de muitas formas, também traz um tom do que seria, né, especificamente, assim, pensar essa contemporaneidade. Então, de quais narrativas são possíveis, né, de se fazerem filmes, né, e aí eu acho que é interessante da gente observar, assim, que em todos os casos, acho que a gente está falando e está costurando, né, os aspectos locais, né, seja, né, Amazonas, né, seja a vida de um homem negro em São Paulo, né, mas ao mesmo tempo como que tem peculiaridades e atravessamentos que são muito únicos, né, de cada filme. E aí já para infelizmente encerrar o nosso debate, né, porque a gente agora tem uns 12 minutinhos para encerrar, eu queria que, e aí assim, aproveitando que Bruno está na tela, né, Bruno? Eu acho que o caso do Tucumã, acho que é bem interessante pelo tipo de humor que traz e os personagens, né? Como que os personagens eles são construídos, né? Queria que você falasse um pouco mais disso, né? E já deixasse aqui suas considerações finais. E aí depois eu vou chamando, né? Vou chamar o Tiago e eu vou fazendo uma outra ordem para que a gente possa encerrar. E agradecer mais uma vez a confiança de enviar para a gente o filme, enfim, a gente está muito feliz. Bem, com relação aos personagens, o Cabocão é aquele ser que ele adora esse fruto amazônico, porque tem coisas que o nortista, o manauara, ele não abre mão. Uma das coisas seria a farinha, o tucumã, o açaí. Então, imagine você não saber descascar tucumã e, de repente, chega um menino que ele te vende esse tucumã, e só que ele te vende a um preço que é absurdo, entendeu? E você não abre mão daquilo.
Então, o que a gente procurou fazer? Colocar os contrapontos, né? Aí eu tenho o cabocão, eu tenho a criança esperta, eu tenho aquele mulherão lá que chega e demonstra beleza e ele não liga muito, depois ele percebe que, que mulher é essa? Enfim, mas eu sou, assim, eu sou muito feliz com o caso do Tucumã. Acho que foi um aprendizado muito grande, apesar de já participar de equipe profissional e aqueles alunos demonstraram assim um profissionalismo muito grande. Acredito que dali vai sair muito profissional o mercado. Agradeço também aqui o Thiago, a Selena Borges, o Vander. Eu acredito que ele foi muito assertivo, porque o cinema amazonense ele parou de fazer essas oficinas, ele deu continuidade, é por isso que eu falo que ele é resiliente, enfim, tá lá lutando todos os dias, e eu agradeço muito pela oportunidade. Acho que é isso, o cinema, não podemos parar de fazer cinema, por mais que nós estejamos nesse período crítico aí da cultura, o artista é assim, ele cria em cima das dificuldades, e assim, eu fico muito feliz, tá? No 13º festival aqui com vocês, acho que é muito significativo para a gente aqui do Norte, né? As nossas obras dificilmente chegam nas telas do Sudeste, enfim, e tá chegando aqui com essa visibilidade, com essa receptividade. Então, assim, eu só tenho a agradecer, parabéns pelo festival, e com certeza, quando tiver o 14º, 15º, a gente vai produzir para enviar para vocês aí. Obrigado. A felicidade é nossa, e agora sim, agora não só no Sudeste, mas agora em todo o Brasil, né? A gente está em todas as telas, enfim. Obrigada a você, Bruno. Obrigado. Chamo agora, então, Tiago. Obrigada. Oi, Ana. Oi, Tiago, assim, uma das coisas que eu mais me impressionei no seu filme, né, assim, além, acho que um pouco desses causos, né, é interessante, já puxando um pouco que o Bruno trouxe, né, dos causos, o senso de continuidade, né, e o ritmo do seu filme. Né, o seu filme ele tem um ritmo que ele, depois que a gente termina, às vezes não sai da cabeça. Então, queria que você falasse um pouco para a gente, né, dessa própria construção da edição, da fotografia, né, e de como que isso, né, acabou funcionando, super funcionando. É legal você falar isso, porque a ideia é justamente ficar na cabeça, né? Tem aquela coisa da repetição, né? Então, eu imaginava, antes do filme estar pronto, eu imaginava as pessoas nas sessões vão ficar, quando saíram, ficar esmola para São Sebastião. Isso acontece muito, quando eu assisto, né, com uma plateia grande, e aí as pessoas saem falando isso, né? São exibidos vários filmes, mas a frase que sai é justamente esmola para São Sebastião. E curioso é que eu escrevi esse roteiro em 2007. Em 2007, quando eu li o livro pela primeira vez, eu imaginei essa mulher forte, né? Essa velha forte. E era a Ludomânia, uma atriz amazonense. E esse roteiro ficou guardado 10 anos na gaveta. E quando eu fui fazer em 2017, quando eu fui fazer a faculdade de produção audiovisual, chamei a Ludomani, sem contar para ela que em 2007 eu tinha pensado nela, né? Ela falou, lógico, Thiago, eu topo, eu quero fazer, mas me explica, que personagem é esse, quem eu sou, o que é? E a gente foi pensar junto, porque quando eu li o conto, tive várias interpretações diferentes, li várias vezes, né? E cada pessoa que assiste o filme tem uma interpretação diferente. Eu já ouvi interpretações incríveis, assim, que nem passava pela minha cabeça, mas que as pessoas criam, né? Entendem isso, né? E a criança também, eu queria uma criança muito parecida com Ludomani, né? E uma das interpretações que eu já ouvi é que as 3 mulheres são as mesmas pessoas, né? E os atores me perguntavam muito isso. Somos a mesma pessoa? Estamos vivas, estamos mortas, existimos, não existimos? Quem somos, né? Falei, olha, isso vocês vão me dizer também, né? Isso é a interpretação de cada um, né? E a questão de pedir esmola para São Sebastião, uma tradição perdida, né? Isso acontecia aqui no Amazonas e não acontece mais. Então é esse resgate mesmo, né? E os personagens são fortes. O Emerson também, que participaria de um roteiro que foi cancelado na faculdade, e justamente porque assim que surgiu o Estranha Velha, ele falou, não, eu quero, e eu tinha pensado também nele há 10 anos. Então, foi uma coincidência incrível, assim, que deu tudo certo, assim, funcionou tudo, fluiu, o filme fluiu muito bem, né, até o cronograma de filmagens deu tudo certo. Então, foi uma experiência que valeu muito a pena.
Poxa, muito obrigada, Thiago. Acho que é bem importante para a gente também. Eu particularmente, eu gosto muito de saber, né, como que a fotografia ela foi pensada, né, como que o roteiro foi construído. Eu acho que o nosso público também se interessa por essas particularidades, né, dos filmes, e a chance que a gente tem de conversar é justamente essa. Então, a gente te agradece muito, né? Se você quiser já deixar suas considerações finais, fica à vontade. Ana, estamos muito felizes em participar desse encontro, né? Agradecemos toda a equipe do encontro. Eu sei que é um trabalho árduo, né? Os tempos que estamos vivendo não estão fáceis, mas vamos vencer. Cinema é resistência. E o Amazonas está aqui para receber todo mundo. Assim que passar, venham nos visitar, venham filmar com a gente. E espero participar de vários outros encontros com vocês. Esperamos também. Muito obrigada. Né? Acho que agora a gente chama o Cal para falar de Aracnide, para falar de Anansi, né? Porque eu acho que muito que dialoga também, né? Esses três would like to let you know that there's 3. Perdeu o som, Raquelzita. É porque eu estou falando com ele, não se preocupe, okay. Ele está me ouvindo. Então tá ótimo. Pode continuar, Ana, ele está me ouvindo no WhatsApp. Então tá bom. Então, assim, o que eu achei muito impressionante, Cal, no seu filme, é como que essas histórias de amor, elas são eternas, né? E como que... E eu fiquei pensando muito, né? Nos deuses, os deuses também amam, né? Os deuses também sofrem, assim, a humanidade que os deuses africanos têm, né? Então, eu acho que isso dialoga muito com a cultura brasileira, né? Porque a gente está falando de um processo diaspórico, né? E dos pontos de contatos desses processos diaspóricos. E eu queria pensar muito, né, nessa figura humana desses deuses humanos, e como que isso fica muito evidente para a gente a partir da fotografia, né? A sua fotografia é uma fotografia muito bonita, assim. Eu acho que o seu filme ele traz muitos elementos para a gente pensar, mas eu destacaria aqui nesse debate, né, esse roteiro, né, de humanizar, né, esses deuses, mas também de pensar essa humanização a partir dessa fotografia, desse afeto, dessa proximidade, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e já colocasse um pouco o que você gostaria de trazer para o nosso público e já se despedisse, infelizmente. Se a gente pudesse, a gente passaria aqui horas conversando, mas outra sessão vem em seguida, infelizmente não dá para a gente ficar mais tempo. E agradecer muito por você ter enviado seu filme. It's been my pleasure. Like I was saying, it was a very emotional experience and an enjoyable experience writing this film. Foi um prazer para mim participar desse festival e produzir esse filme. Foi uma experiência que mexeu bastante com as minhas emoções, foi uma experiência muito prazerosa. And my actors really, Bless and Isaac, they brought their A game. They were amazing. They really brought these characters to life and really translated what I was trying to say in the film perfectly. So I couldn't thank them enough as well. E eu também estou imensamente agradecido aos atores e atrizes que participaram dessa produção, porque eles deram o melhor de si, eles realmente trouxeram o que tinham de melhor para essa produção, e eu não poderia estar mais satisfeito com o resultado desse trabalho. And very finally, when you were talking about the eternal nature of love and how it translates through time and how it's constant, that's exactly what I was trying to sort of talk about and express, and how these gods living in human bodies suffer the way how we suffer, to try and highlight the struggles that we go through on a day-to-day basis. Quando você falou sobre
esse aspecto que lhe chamou a atenção, que é a natureza eterna do amor, é exatamente essa a questão que, para mim, foi mais importante na minha obra, porque mostrar como que esses personagens sofriam, passando por experiências a partir de estarem em um corpo vivendo como humanos, as dores pelas quais essas pessoas passam, esses personagens passam. But thank you for your kind words. It's an honor to be part of this festival. Eu agradeço imensamente por suas palavras gentis. Para mim é uma honra participar desse festival. Obrigado. A honra é toda nossa, muito obrigada. Acho que agora a gente conversa um pouquinho, né, com o Rodigelli para falar do Alforria Socialmente, porque a gente está falando de amor, né, e eu acho que o filme, né, do Rodigelli tem muitas camadas, né, sobre o que é essa experiência, né, do ser um homem negro, né, e como que esses trânsitos eles acabam se dando na contemporaneidade, né? A gente estava falando dos deuses, a gente está falando agora do que é ser humano, né? E acho que você podia contar um pouco para a gente essas camadas, que são muitas camadas no seu filme, né? Eu fiquei muito impressionada com os temas que o seu filme aciona e a forma como essas camadas elas também acabam trazendo para a gente uma identificação muito grande, principalmente pelos lugares de trânsito, né, que elas estão colocadas. Aí eu estou pensando nos cenários, nas paisagens urbanas, enfim, né, nos corpos que vivem, né, dentro desse seu filme, né, nos personagens e na construção da subjetividade. E se você puder falar um pouco para a gente, né, e já deixar suas palavras finais, a gente agradece. Ok. Bem, eu priorizei a abordagem psicológica dos fenômenos, né? Quando a gente fala na verdade, ali a gente fala mais de afeto do que de amor, né? Porque o amor ali a gente não vê. A gente vê um afeto deslocado, um afeto num lugar mal posto, né? Então a gente está falando ali da necessidade de afeto, a gente está falando do aproveitamento da necessidade de afeto em espaços, né? E aí você vê que os melhores, vamos dizer assim, os afetos adequados, eles estão na cena da quebrada, da favela, né? É a cena com o público, com a família, com o urinho, né, com as crianças em geral. Quando ela passa de um espaço geográfico para o bairro de elite, ali tem todo um cinismo, tem todo um aproveitamento, né? Então esse afeto ele passa a ser carta de jogo, né? E aí as coisas ficam tensas. Então a ideia era realmente a gente pensar qual que é o efeito desse afastamento geográfico e dessa escolha por lugares geográficos, né? Como que eles mexem com a perspectiva do afeto. Eu acho que eu te agradeço muito por me corrigir, porque realmente acho que eu usei a palavra errada, e eu acho que o seu filme realmente é um filme que afeta, né? Um filme do afetar, né? E desse afeto construído a partir dessas relações, que são relações, né, familiares, relações de vizinhança, mas também relações amorosas, enfim, né? E se você quiser já deixar alguma consideração, ou se você quiser destacar algo que você acha que é imprescindível que a gente vá dormir pensando no seu filme, traz para a gente. Bem, eu acho que uma coisa que talvez a gente pudesse traçar com a realidade, né, é a gente pensar por que quanto mais integração a gente obtém, quanto mais títulos e conquistas a gente obtém, maior a estatística de relacionamentos interraciais, inclusive abusivos, né? São estatísticas que eu acho que eu tento representar com imagens ali, com história, né? Mais ou menos 74% dos relacionamentos no Brasil são endogâmicos, é uma pesquisa recente. Esses 26% que sobram, eles estão muito relacionados a uma maior titulação acadêmica.
Obrigada. Eu acho que a gente chama agora o Abdiel para falar, né, de adventício. Oi, tudo bom? Tudo. E acho que a gente vai começando a encerrar o nosso debate, né? Se você tiver alguma coisa que você gostaria de destacar no teu filme, né? Você falou um pouco dos desafios de filmar, né? Eu fico pensando justamente no quão o seu filme ele também é atual, né? E o quanto é importante não moralizar determinadas questões necessariamente, né? Porque a gente tem um tensionamento que está posto nesse processo de isolamento. Então, assim, se você quiser falar, né, dos pontos principais, assim, que você gostaria de deixar para a gente, eu te convido a fazer, por favor. Antes, assim, eu gostaria muito de agradecer, assim, por ter participado, assim, do festival. E só um instante, porque estou sendo interrompido, assim. Não tem problema nenhum. Só fazer uma pequena transição de cenário. Não, é ótimo, porque a gente conhece, né? A gente volta para o cenário do filme, eu acho que é assim, nós falamos sim, era sobre, sim, as questões que eu gostaria de ter trabalhado mais no filme, assim, que é muito curioso, assim, que desde o processo do desenvolvimento do roteiro até a execução, muita coisa foi mudando, muita coisa foi diminuindo, né? O que diz muito também sobre gravar dentro desse regime de pandemia, né? De como você tem que focar seu objetivo. A utilização das cores foi um elemento que eu utilizei para poder dar essa transição de tempo. Tudo foi gravado pela manhã, né? Não tinha como ser filmado à noite, porque eu não tenho esses equipamentos de luz sofisticados, então foi tudo na base de filtro, cor, essas coisas. E tentar sempre também a questão de não se prolongar muito, né? A questão do não utilizar recursos, utilizar pouco diálogo, porque também não tinha esse equipamento de som interessante para gravar. Enfim, foi uma grande, como a gente chama aqui, gambiarra, né? De você tentar resolver certas questões que você desenvolve no roteiro, depois, na prática, dentro de um regime extremamente limitado, né? Como você faz as coisas. E na questão do subjetivo, né? É muito louco, assim, mas já faz um tempo, assim, durante a feitura do filme, eu acho que foi o auge por aqui, e lá em casa foi assim, porque eu, na verdade, eu não estou na minha casa agora, é outra casa, mas lá na minha casa foi bem difícil, porque eu acho que provavelmente todo mundo pegou, ou algo muito parecido, porque os sintomas foram parecidos, e a gente não teve como pagar o teste, né, para poder saber se era de verdade ou não, mas a gente tem de acreditar que é. E era muito insano, né? O sentimento era muito maluco. Você pensa que tudo vai acabar, que um monte de gente vai morrer. E eu tentei trazer um pouco disso pro filme, mas dentro dessa relação do subjetivo, né? Do sujeito que não sabe se acredita, não sabe se vê. Tem uma cena que é a cena que ele tá lendo o Iluminado, é meio que também dialogando com o que era a situação no momento, né? As pessoas, elas estavam passando por uma situação difícil e ainda assim consumiam coisas que deixavam a mente delas ainda mais perturbadas, né? Exatamente. Essa cena é uma cena muito legal da gente pensar. E, enfim, é basicamente isso mesmo, assim, algumas pontuações que eu gostaria de fazer, né? Principalmente essa questão de você desenvolver uma ideia e executar, como tudo isso muda completamente. E também eu gostaria muito de ter agradecido por vocês terem me convidado a participar do festival, assim. Fico muito feliz mesmo, porque até agora ele não tá rodando tanto, assim, rodou, acho que é o segundo festival, ou o terceiro, e ele está tendo muita chance nesses festivais de cinema negro especificamente, né? Que eu acho maravilhoso, assim, que eu acabo conhecendo um monte de gente legal, assim, vem na fala das pessoas aí. Poxa, queria muito conhecer o trabalho deles, assim. E é isso, assim, só tenho a agradecer mesmo. Eu acho que o encontro é muito disso, a gente também te agradece e já encerra aqui, né, a nossa transmissão do debate. O encontro é esse lugar, né, de sociabilidade, né, de conversa, de abraço, de estar junto, de conhecer o trabalho um do outro, né, de manter contato, de formar pontes. Então, a gente espera que em breve a gente possa estar juntos, mas de muitas formas a gente já está juntos e permaneceremos e vamos seguir em contato, em diálogo. E a gente agradece mais uma vez, né, por vocês estarem conosco. Muito obrigada. Valeu.